Ela expôs uma modelo famosa no altar. A maquiadora que todos subestimavam revelou a verdade no momento mais importante da vida de Valentina. E o noivo herdeiro cancelou tudo sem piedade. Mas o que ninguém sabia é que aquela maquiadora guardava segredos que transformariam o casamento do ano em um escândalo devastador que destruiria tudo o que Valentina havia construído. O perfume de rosas brancas inundava a Igreja Nossa Senhora da Paz, no Jardim Europa, em São Paulo. 300 convidados ocupavam os bancos de mogno, smartphones erguidos, prontos para capturar cada segundo do casamento que dominava as redes sociais há meses. Valentina Almeida, 28 anos, rosto de campanhas internacionais, 2 milhões de seguidores, noiva do herdeiro da maior construtora do Brasil. O vestido Vera Wang custou R$400 mil. As alianças vieram de Amsterdã. A festa seria no Fasano, com show privado de uma estrela internacional. Revistas disputaram os direitos exclusivos das fotos. O casamento perfeito da modelo perfeita com o homem perfeito. Mas 3 horas antes, no salão privativo onde Valentina se preparava, nada estava perfeito. Clarice Tavares, 42 anos, maquiadora há 20 anos, estava ajoelhada no chão, recolhendo pincéis espalhados pela 10ª vez naquela manhã. Suas mãos tremiam enquanto tentava organizar a maleta que Valentina havia chutado minutos antes. O modelo estava sentada na poltrona central, rodeada por 3 assistentes, gritando ao telefone com alguém da produção do evento. Cada palavra saía afiada, implacável, carregada de veneno. Clarice conhecia aquele tom, conhecia aquele desprezo. Havia trabalhado com Valentina dezenas de vezes ao longo dos últimos 5 anos. Desfiles, editoriais, campanhas publicitárias, e em cada trabalho a modelo encontrava novas formas de humilhar, de diminuir, de transformar o dia de Clarice em um inferno meticulosamente orquestrado. Mas Clarice precisava do dinheiro, precisava dos contatos, precisava sobreviver em uma indústria onde Valentina tinha poder suficiente para destruir carreiras com um único comentário nas redes sociais. Valentina desligou o telefone e olhou para Clarice com aquela expressão que a maquiadora conhecia tão bem. Nojo misturado com diversão cruel. "Você ainda está aqui?" Valentina perguntou, sua voz doce como mel envenenado. "Pensei que depois de derrubar minha maleta, você teria a decência de desaparecer." Clarice não havia derrubado a maleta. Valentina a chutou de propósito, como sempre fazia, para criar uma situação onde pudesse humilhar. Mas Clarice abaixou a cabeça e murmurou um pedido de desculpas. Era sempre assim, sempre a mesma dinâmica. Valentina atacava, Clarice se desculpava, e a modelo ria daquela risada que fazia o estômago de Clarice revirar. "Olha para ela!" Valentina disse para as assistentes, apontando para Clarice. 20 anos de carreira, e ainda não aprendeu a ter postura. 20 anos e continua sendo uma maquiadora qualquer de bairro. Se não fosse pela minha generosidade em continuar te contratando por pena, você estaria fazendo make para casamento de pobre em salão de bairro. As assistentes riram. Sempre riam. Valentina tinha esse poder, o poder de transformar crueldade em entretenimento, de fazer outras pessoas se sentirem superiores ao participarem da humilhação de alguém. Clarice continuou recolhendo os pincéis, cada um uma pequena derrota, cada movimento uma lembrança de que ela não tinha escolha. "Meu casamento", Valentina continuou, examinando as unhas perfeitas.
Vai ser o evento do ano. Todas as revistas, todos os portais, todos os sites de celebridades vão cobrir. E você, Clarice, vai fazer a maquiagem da noiva mais fotografada do Brasil. Tenta não estragar, por favor. Tenta pelo menos uma vez na vida não ser medíocre. Clarice assentiu silenciosa. Abriu sua maleta profissional, a mesma maleta que usava há 15 anos, gasta nas bordas, mas impecavelmente organizada. Cada produto no seu lugar, cada pincel limpo e catalogado. Era sua arte, sua paixão, o trabalho que amava desde que tinha 16 anos e fez a maquiagem da própria mãe para o casamento da irmã. Vamos começar, Clarice disse baixinho, sua voz quase um sussurro. Valentina revirou os olhos. Já estava na hora. Você é lenta até para responder. Às vezes me pergunto se você tem alguma coisa funcionando nessa cabeça. Clarice começou o trabalho. Primer, base, corretivo. Suas mãos se moviam com precisão cirúrgica. Cada toque deliberado, cada camada aplicada com a experiência de 2 décadas. Ela não era medíocre, ela era excepcional. Valentina sabia disso. Por isso, continuava contratando Clarice, apesar de tratá-la como lixo. Porque quando Clarice terminava, o resultado era a arte. O rosto que aparecia nas capas de revistas, o rosto que gerava milhões em contratos publicitários, era em grande parte obra de Clarice. Mas Valentina nunca acreditava, nunca agradecia. Apenas exigia perfeição e distribuía insultos. Você está usando a base errada, Valentina disse de repente, afastando o rosto. Isso vai parecer horrível nas fotos. Você é burra ou só incompetente? Clarice respirou fundo. É a mesma base que sempre uso em você. A mesma que você pediu especificamente para hoje. Não me contradiga, Valentina gritou, fazendo as assistentes se afastarem instintivamente. Eu sei o que pedi e não foi isso. Você sempre faz isso, sempre tenta me sabotar porque tem inveja. Inveja porque eu sou quem sou e você é. Bem, você. O silêncio no salão era denso, pesado. Clarice sentiu lágrimas queimarem seus olhos, mas se recusou a deixá-las cair. Não aqui, não na frente de Valentina, não no dia do casamento perfeito da modelo perfeita. Vou usar outra base, Clarice disse, sua voz controlada por pura força de vontade. É o mínimo que você pode fazer. Valentina pegou o celular e começou a filmar. Gente, vejam só. 3 horas antes do meu casamento e minha maquiadora está tendo um colapso de incompetência. Torçam por mim. Ela postou nos stories. 2 milhões de pessoas veriam, comentariam, ririam de Clarice sem nem saber seu nome. Apenas a maquiadora incompetente da Valentina. Apenas mais uma pessoa que a modelo perfeita podia usar como degrau para sua ascensão infinita. Clarice trocou a base, continuou o trabalho. Contorno, iluminador, sombra. Cada técnica dominada ao longo de anos de estudo, de prática, de dedicação absoluta a uma arte que poucas pessoas compreendiam verdadeiramente, ela transformava rostos, criava confiança, dava às noivas o reflexo que elas sonhavam ver no espelho no dia mais importante de suas vidas. Mas Valentina não via arte, via apenas serviço. E serviço, na mente de Valentina, era algo que pessoas inferiores faziam para pessoas superiores. E Clarice, na hierarquia cruel da modelo, estava no fundo absoluto. Você sabe, Valentina começou, examinando o reflexo no espelho enquanto Clarice aplicava o blush. Eu poderia ter contratado qualquer maquiadora internacional.
Poderia ter trazido alguém de Nova York, de Milão, de Paris, mas eu quis dar essa oportunidade para você, uma maquiadora brasileira comum. Você deveria estar me agradecendo de joelhos. Clarice não respondeu. Apenas continuou trabalhando, suas mãos firmes, apesar da raiva que fervia por dentro. Aplicou os cílios postiços, desenhou a sobrancelha, finalizou os lábios com o tom nude perfeito que Valentina havia escolhido. 40 minutos depois, o resultado era impecável. Valentina estava deslumbrante, não pela beleza natural, que era inegável, mas pela transformação que Clarice havia criado. Cada ângulo favorecido, cada imperfeição suavizada, cada característica realçada ao máximo. Valentina se olhou no espelho e sorriu. Não para Clarice, para ela mesma. Ficou aceitável. Foi tudo o que disse. Aceitável. 20 anos de carreira, horas de trabalho meticuloso, décadas de estudo e aperfeiçoamento. E tudo que Clarice recebia era aceitável, acompanhado de um tom que deixava claro que até isso era generosidade. As damas de honra entraram. 5 amigas modelo de Valentina, todas igualmente arrogantes, todas vestidas em rosa claro, todas esperando que Clarice fizesse mágica também em seus rostos. E enquanto trabalhava, ouviu Valentina contar histórias, rir com as amigas, planejar a lua de mel em Santorini, fantasiar sobre a vida perfeita que a esperava ao lado de Rafael Mendonça, herdeiro de fortuna estimada em 3 bilhões de reais. Ele é tão apaixonado. Valentina suspirou dramaticamente. Ele faz tudo por mim. Qualquer coisa que eu peça. É assim que deve ser, né? Um homem que entende o valor da mulher que tem ao lado. E então, enquanto Clarice finalizava a maquiagem da última dama de honra, aconteceu algo que mudaria tudo. Se essa história já está te prendendo, se inscreva no canal, porque o que vem depois vai te deixar completamente sem palavras. O que Clarice guardava em silêncio durante todos aqueles anos de humilhação estava prestes a explodir no momento mais público, mais exposto, mais devastador possível. E quando a verdade viesse à tona, Valentina descobriria que subestimar pessoas tem um preço brutal, irreversível e absolutamente justo. A mãe de Rafael entrou no salão de preparação com a presença de alguém acostumada a comandar impérios. Helena Mendonça, 63 anos, cabelos impecavelmente presos em um coque, vestido Chanel azul marinho, joias discretas mas caríssimas. Seu olhar percorreu o ambiente com a precisão de quem avalia investimentos. E quando seus olhos encontraram Clarice, algo mudou em sua expressão. Clarice, Helena disse, sua voz carregada de surpresa. Clarice Tavares? Clarice levantou os olhos da maleta que organizava pela última vez. Reconheceu Helena imediatamente, mesmo depois de tantos anos. O estômago dela revirou. Olá, dona Helena, Clarice respondeu baixinho, tentando manter a voz neutra. Valentina interrompeu, irritada com a atenção desviada dela. Vocês se conhecem? Helena ignorou a pergunta da futura nora. Caminhou até Clarice com passos medidos. Faz quanto tempo? 15 anos? 16. Clarice corrigiu, seu coração acelerando perigosamente. Você está linda, Helena disse com sinceridade genuína. Envelheci. Você continua com aquele rosto de menina. Valentina observava a cena com crescente irritação. Não estava acostumada a ser ignorada, especialmente no dia do próprio casamento. Como vocês se conhecem? Repetiu, dessa vez com um tom que não aceitava ser deixado sem resposta. Helena finalmente olhou para a noiva. Clarice foi minha maquiadora pessoal durante anos.
a melhor que já tive. Ela me acompanhou em todas as viagens internacionais quando meu marido ainda era vivo. Eventos, jantares, festas de estado. Clarice era parte da família. O silêncio que seguiu foi denso. As damas de honra trocaram olhares. Valentina processava a informação com visível desconforto. Clarice, a maquiadora que ela tratava como capacho, tinha sido a profissional de confiança da mulher mais poderosa da família Mendonça. Por que você parou de trabalhar comigo? Helena perguntou a Clarice, genuinamente curiosa. Clarice abriu a boca, mas Valentina a interrompeu. Que coincidência maravilhosa! Disse com aquela voz doce e venenosa. A maquiadora da minha sogra é a mesma que está fazendo meu casamento. Pequeno mundo, não? Helena não sorriu. Não respondeu minha pergunta, Clarice. Por que saiu? Clarice olhou para o chão. Precisei me afastar. Questões pessoais. Não era mentira, mas estava longe de ser a verdade completa. A verdade completa estava guardada em um envelope dentro da bolsa de Clarice. Estava guardada há 16 anos, esperando o momento certo. Ou talvez esperando coragem, ou justiça, ou apenas a oportunidade perfeita de revelar o que ela sabia sobre a família Mendonça. O que ela sabia sobre Rafael. Helena estudou Clarice por mais um momento. Depois acenou com a cabeça. Entendo. Bem, estou feliz em ver que continua trabalhando. Seu talento sempre foi excepcional. Valentina forçou um sorriso. Sim, excepcional. Ela é tão boa que eu tive que dar instruções detalhadas para que não estragasse tudo. Helena olhou para a nora com uma expressão que Clarice não conseguiu decifrar. Não era aprovação. Talvez fosse tolerância fria, ou talvez fosse o olhar de alguém que havia aprendido a conviver com a escolha questionável do filho. A sogra saiu sem mais palavras, deixando um vácuo estranho no salão. Valentina imediatamente retomou o controle da narrativa, virando-se para as amigas com uma risada forçada. Minha sogra é tão dramática, adora fazer cena. Mas algo havia mudado. A presença de Helena havia criado uma fissura na armadura de superioridade de Valentina. Por alguns segundos, a modelo perfeita havia sido lembrada de que existiam hierarquias e que ela, por mais famosa que fosse, era a recém-chegada em uma família com décadas de poder e influência. Clarice guardou a maleta em silêncio. Seu trabalho estava terminado. Em 30 minutos, Valentina caminharia até o altar. As câmeras gravariam cada segundo. Os convidados aplaudiriam. Rafael diria sim. E tudo seria perfeito para a modelo que acreditava que o mundo existia para servi-la. Você pode ir, Valentina disse sem olhar para Clarice. Já fez o que tinha que fazer. Mal feito, mas o suficiente. Clarice pegou sua bolsa. Dentro dela, o envelope. 16 anos guardando aquele segredo. 16 anos carregando o peso de uma verdade que poderia destruir vidas. Ela havia prometido a si mesma que nunca usaria, que nunca se rebaixaria ao nível das pessoas cruéis que a haviam machucado, que seria melhor que isso. Mas enquanto caminhava em direção à porta, ouviu Valentina dizer para as amigas: graças a Deus ela vai embora. Não aguento mais ver aquela cara de coitada. Algumas pessoas simplesmente nasceram para servir, sabe? Não têm ambição, não têm personalidade, são apenas úteis. As amigas riram. Aquela risada que Clarice conhecia tão bem. A risada que a acompanhava em cada trabalho com Valentina. A risada que ecoava em seus pesadelos. Clarice parou na porta. Sua mão apertou a alça da bolsa com força suficiente para deixar os dedos brancos.
O envelope dentro parecia pesar toneladas. 16 anos. 16 anos protegendo pessoas que não mereciam proteção. 16 anos sendo capacho, sendo humilhada, sendo tratada como lixo, porque precisava sobreviver em uma indústria controlada por pessoas como Valentina. Com licença, Clarice disse, sua voz saindo mais firme do que ela esperava. Valentina olhou por cima do ombro, aborrecida. O que foi agora? Esqueci de confirmar algo com você. Clarice mentiu. Sobre o retoque. Você vai querer que eu fique para retoques durante o evento? Valentina revirou os olhos. Óbvio que sim. Você acha que eu vou deixar minha maquiagem nas mãos de qualquer pessoa? Você fica e tenta não aparecer nas fotos, por favor. Sua presença já é deprimente o suficiente sem precisar estar eternizada nas imagens do meu casamento. Clarice assentiu. Então vou me posicionar na igreja, perto do altar, para caso você precise de mim. Faça o que quiser, Valentina disse, já perdendo o interesse. Só não atrapalhe. Clarice saiu do salão. Seus passos ecoavam no corredor vazio do hotel 5 estrelas, onde Valentina havia se preparado. A igreja ficava a 10 minutos dali. Ela tinha tempo. Tinha tempo para pensar, para reconsiderar, para talvez ainda desistir do que estava planejando fazer. Mas enquanto caminhava, as memórias voltavam, não apenas das humilhações de Valentina, mas de algo muito mais profundo. De uma noite, 16 anos atrás, quando Clarice tinha 26 anos e trabalhava como maquiadora pessoal de Helena Mendonça. A noite em que ela viu algo que não deveria ter visto. A noite em que Rafael Mendonça, então com 20 anos, chegou bêbado na mansão da família com uma garota inconsciente nos braços. Clarice estava terminando de organizar seus materiais no quarto de hóspedes, onde ficava quando trabalhava até tarde. Ouviu gritos, desceu as escadas. Viu Helena desesperada, Rafael em pânico e a garota desacordada no sofá da sala. Ouviu a discussão. Ouviu Rafael admitir que havia dado algo na bebida dela. Ouviu Helena ligar para o advogado da família. Ouviu o plano sendo formulado. Fazer a garota desaparecer, pagar sua família, garantir que nenhuma acusação fosse feita. E Clarice, escondida no topo da escada, fotografou tudo com o celular. Não sabia por quê. Instinto, talvez. Medo. Ou talvez já soubesse, mesmo então, que um dia aquelas fotos seriam necessárias. A garota nunca fez denúncia, recebeu 2 milhões de reais e um acordo de confidencialidade. Rafael nunca foi investigado. Helena garantiu que o filho continuasse sua vida de herdeiro sem manchas. E Clarice foi demitida 2 semanas depois, quando Helena percebeu que ela havia visto demais naquela noite. Não houve confronto. Apenas uma demissão educada, com uma indenização generosa e o recado implícito: esqueça o que viu ou sofrerá as consequências. Clarice havia esquecido, ou tentado. Durante 16 anos, guardou as fotos, mas nunca fez nada com elas. Construiu sua carreira sozinha, trabalhou duro, sobreviveu em uma indústria brutal. E agora estava ali, no dia do casamento do homem que havia destruído a vida de uma garota e saído impune. E esse homem ia se casar com Valentina, a modelo que tratava Clarice como lixo, a mulher que acreditava que beleza e fama davam o direito de humilhar outros seres humanos. Clarice chegou à igreja. Os convidados já ocupavam seus lugares. Fotógrafos posicionados estrategicamente, câmeras de vídeo capturando cada ângulo, o altar decorado com milhares de rosas brancas importadas, o padre esperando, Rafael ao lado do padrinho,
impecável em seu smoking italiano, sorrindo aquele sorriso confiante de quem nunca teve que responder por suas ações. Clarice encontrou um canto discreto perto do altar, como havia dito a Valentina, sua bolsa no colo, o envelope dentro pesando cada vez mais. A música começou. As damas de honra entraram. Depois, as madrinhas. O sussurro dos convidados cresceu em antecipação. E então, finalmente, as portas principais se abriram. Valentina apareceu, radiante em seu vestido de 400 mil reais, o véu flutuando atrás dela como uma nuvem. O buquê de orquídeas raras nas mãos. Seu pai ao lado, orgulhoso, levando a filha em direção ao futuro perfeito que ela havia orquestrado. Cada passo de Valentina em direção ao altar era uma afirmação de vitória. Ela havia conseguido beleza, fama e agora um casamento com um dos homens mais ricos do Brasil. Sua vida era a prova viva de que ser cruel funcionava, de que humilhar pessoas não tinha consequências, de que o mundo recompensava os mais fortes e pisava nos mais fracos. Clarice observava tudo, sua mão dentro da bolsa, tocando o envelope. Você já presenciou alguém sendo tratado como invisível, como se não tivesse valor algum? Já viu crueldade sendo recompensada enquanto bondade era punida? Conta nos comentários o que você faria se tivesse em suas mãos o poder de mudar tudo, de revelar verdades que destruiriam pessoas que merecem ser destruídas. Porque naquele momento, Clarice tinha esse poder, e ela estava prestes a usá-lo. Valentina chegou ao altar com o sorriso mais fotografado do Brasil estampado no rosto. Rafael a recebeu com olhos que brilhavam, não de amor, mas de conquista. Ele estava adquirindo mais um troféu para sua coleção de posses caras. Ela estava garantindo acesso a um sobrenome que abria todas as portas. Era uma transação perfeita, disfarçada de romance. O padre abriu o livro de orações. Sua voz ecoou pela igreja lotada. Palavras sobre amor, compromisso e fidelidade que soavam absurdamente vazias para quem conhecia a verdade sobre aquelas duas pessoas. Valentina ouvia sem realmente escutar. Seus pensamentos já na festa, nas fotos que dominariam as redes sociais, nos contratos publicitários que viriam com o novo status de esposa de Rafael Mendonça. Clarice permanecia no canto, invisível como sempre. Ninguém notava a maquiadora, ninguém nunca notava. Ela era parte do cenário, da equipe de apoio, das pessoas que existiam apenas para fazer pessoas importantes parecerem mais importantes ainda. E talvez fosse exatamente essa invisibilidade que a tornava tão perigosa naquele momento. Se alguém souber de algum impedimento para este casamento, o padre disse com a formalidade ensaiada de quem repetiu essas palavras 1000 vezes, que fale agora ou cale-se para sempre. Silêncio absoluto. Era sempre assim. Aquela parte da cerimônia era pura formalidade, uma tradição vazia que ninguém levava a sério. Ninguém nunca falava. Ninguém nunca ousava interromper um casamento, especialmente um casamento como aquele, transmitido ao vivo para milhares de pessoas, com convidados que formavam quem é quem da elite brasileira. Mas então, Clarice se levantou. O movimento foi tão inesperado que levou alguns segundos para que as pessoas percebessem. Ela caminhou do canto onde estava escondida em direção ao corredor central. Seus passos ressoavam no mármore da igreja. Cada som amplificado pelo silêncio chocado que tomou conta do ambiente. Valentina virou a cabeça, seus olhos arregalando quando reconheceu Clarice. Confusão primeiro, depois
irritação. Depois algo que começava a se parecer com medo. Eu tenho algo a dizer, Clarice falou, sua voz saindo mais forte do que ela imaginava ser capaz. Sobre este casamento, sobre Rafael Mendonça. O padre congelou. Rafael empalideceu visivelmente. Helena, sentada na primeira fileira, levantou-se com uma expressão de horror. Os convidados começaram a sussurrar, um zunido crescente de choque e curiosidade mórbida. Câmeras se viraram, captando cada segundo daquele momento que já estava se tornando viral em tempo real. Clarice, Valentina disse, sua voz, uma mistura de veneno e pânico controlado. O que você pensa que está fazendo? Clarice chegou mais perto do altar. Abriu a bolsa. Tirou o envelope. 16 anos esperando. 16 anos de silêncio. E agora, finalmente, a verdade ia vir à tona no momento mais público, mais exposto, mais devastador possível. Há 16 anos, Clarice começou, sua voz ecoando pela igreja agora em silêncio absoluto. Eu trabalhava como maquiadora pessoal de Helena Mendonça. Eu morava na mansão da família quando tinha trabalhos que duravam vários dias. Em novembro de 2009, eu vi algo que nunca deveria ter visto. Rafael deu um passo à frente, sua voz saindo tensa. Você não sabe do que está falando. Saia daqui imediatamente antes que eu chame a segurança. Chame! Clarice disse, surpreendendo a si mesma com a própria coragem. Chame a segurança, chame a polícia se quiser, porque o que eu tenho aqui... Ela levantou o envelope. São provas de um crime que você cometeu. Provas que sua mãe tentou enterrar. Provas que mantiveram você livre, enquanto uma garota de 19 anos teve sua vida destruída. Helena subiu os degraus do altar, seus saltos batendo com fúria contida. Você assinou um acordo de confidencialidade quando saiu da minha casa. Você está violando esse acordo. Haverá consequências legais severas. Clarice olhou diretamente para Helena. Eu nunca assinei nada sobre não poder falar. Você me demitiu e me deu dinheiro, mas nunca me fez assinar um acordo de silêncio. Talvez tenha sido um erro seu, ou talvez você tenha achado que uma maquiadora pobre não teria coragem de enfrentar uma família como a sua. Valentina observava a cena, sua mente trabalhando freneticamente. Ela não sabia do que Clarice estava falando, mas entendia de escândalos, entendia de imagem pública. E isso, o que estava acontecendo ali, era uma bomba nuclear de relações públicas explodindo no altar do próprio casamento. O que você quer? Valentina perguntou, sua voz fria como gelo. Dinheiro? É isso? Você está tentando nos chantagear? Clarice riu. Não era uma risada feliz. Era o som de alguém que havia aguentado humilhações demais e finalmente estava quebrando. Dinheiro? Você acha que eu estou fazendo isso por dinheiro? Valentina, você me tratou como lixo durante anos. Me humilhou, me diminuiu, fez da minha vida um inferno cada vez que tive que trabalhar com você. E tudo porque você acredita que beleza e fama te dão o direito de ser cruel. Seja qual for sua mágoa pessoal. Helena interveio, tentando controlar a situação. Este não é o lugar nem o momento. Vamos resolver isso em particular, civilizadamente. Civilizadamente? Clarice repetiu, sua voz subindo. Como vocês resolveram civilizadamente o que Rafael fez com Marina Santos em 2009? Como vocês pagaram a família dela para ficar quieta? Como vocês garantiram que nenhuma acusação fosse feita, nenhuma investigação aberta, nenhuma justiça realizada? O nome ecoou pela igreja. Marina Santos. Alguns convidados mais velhos trocaram olhares.
O nome era vagamente familiar para alguns. Uma notícia que havia desaparecido dos jornais tão rapidamente quanto surgiu. Uma garota que havia alegado algo contra um membro de família rica, mas que depois desistiu misteriosamente de qualquer acusação. Rafael estava branco como papel, sua mandíbula travada, suas mãos cerradas em punhos. Você não tem prova de nada. São só acusações vazias de uma mulher ressentida. Clarice abriu o envelope. Tirou fotografias impressas. Não as originais digitais, mas cópias de alta qualidade que ela havia feito no dia anterior, sabendo que este momento poderia chegar. Ela levantou a primeira foto. A imagem mostrava Rafael, claramente mais jovem, segurando uma garota inconsciente nos braços na sala da mansão Mendonça. A data e hora estavam impressas na foto, capturadas automaticamente pela câmera do celular de Clarice 16 anos atrás. Um som coletivo de choque percorreu a igreja. Smartphones se ergueram instantaneamente, todos tentando capturar a imagem, postar, compartilhar. O casamento do ano estava se transformando no escândalo do ano em tempo real. Essa é Marina Santos, Clarice continuou, sua voz quebrando ligeiramente, mas ainda firme. 19 anos na época, Rafael a levou para aquela casa depois de uma festa. Ela estava inconsciente. E eu ouvi a conversa que se seguiu. Ouvi Rafael admitir para a mãe que havia colocado algo na bebida dela. Ouvi Helena ligando para o advogado da família. Ouvi o plano sendo traçado para fazer tudo desaparecer. Helena tentou arrancar as fotos das mãos de Clarice, mas a maquiadora recuou. Eu tenho cópias digitais em nuvem com advogados. Você não pode fazer essas provas desaparecerem como fez com tudo o mais. Valentina olhava entre Rafael e Clarice, sua mente processando. Ela havia planejado cada detalhe daquele dia. O vestido perfeito, a maquiagem impecável, o local deslumbrante, os convidados certos. Tinha controlado cada aspecto para garantir que seria o casamento mais falado do ano. E agora era exatamente isso, mas pelos piores motivos possíveis. Rafael, Valentina disse lentamente, virando-se para o noivo. Isso é verdade? Rafael abriu a boca, mas nenhuma palavra saiu. Sua expressão era de alguém encurralado, exposto, sem rota de fuga. Helena tentou intervir, mas Valentina a cortou com um olhar gelado. Eu fiz uma pergunta ao meu noivo, Valentina disse, cada palavra afiada. Rafael, isso que ela está dizendo é verdade? Você drogou uma garota? Você a agrediu? O silêncio que se seguiu foi ensurdecedor. Cada segundo parecia uma eternidade. 300 pessoas esperando, milhares assistindo online. O momento congelado entre a mentira que manteria tudo intacto e a verdade que destruiria tudo. E então, Rafael cometeu o erro fatal. Em vez de responder a Valentina, ele se virou para Clarice. Quanto você quer? Quanto vai custar para você desaparecer com essas fotos e nunca mais abrir a boca? A confirmação implícita caiu sobre a igreja como uma bomba. Ele não negou, não protestou inocência. Sua primeira reação foi tentar comprar o silêncio de Clarice. E com isso, admitiu tudo sem dizer uma palavra. Valentina deu um passo para trás, como se tivesse sido fisicamente atingida. Seu rosto, tão cuidadosamente maquiado por Clarice horas antes, estava pálido sob as camadas de base e contorno. Seus olhos moviam-se rapidamente, processando, calculando, entendendo que sua vida perfeita estava desmoronando ao vivo. Clarice segurou a próxima foto. Esta aqui é Helena, conversando com o advogado. Este é o cheque que foi dado à família de Marina.
R$ 2 milhões para garantir silêncio. E esta Gisela levantou a última foto. É Marina sendo carregada para fora da mansão por 2 seguranças, ainda inconsciente, várias horas depois. Se essa injustiça te revolta tanto quanto a mim, se inscreve para apoiar essas histórias. Porque o que vem agora vai mostrar que nenhuma quantia de dinheiro, nenhuma quantidade de poder pode comprar impunidade para sempre. A verdade sempre encontra uma maneira de vir à tona. E quando vem, ela destrói tudo no caminho. O caos se instalou na igreja Nossa Senhora da Paz. Convidados levantaram-se de seus lugares, alguns tentando se aproximar do altar, outros já correndo para as saídas. Smartphones capturavam cada segundo, transmitindo ao vivo o colapso do casamento perfeito. Os fotógrafos oficiais haviam parado de trabalhar, substituídos por centenas de câmeras amadoras documentando o escândalo. Valentina permanecia imóvel, seu cérebro trabalhando em velocidade máxima. Ela havia construído sua carreira em cima de imagem. Sabia melhor que ninguém como uma reputação podia ser construída ou destruída em minutos. E ali, diante dela, estava a destruição acontecendo em tempo real. Todos saíam. Helena ordenou com voz autoritária: "Esta cerimônia está encerrada. Peço que respeitem a privacidade da família." Mas ninguém se movia. Ou melhor, todos se moviam, mas ninguém saía. A curiosidade mórbida era mais forte que qualquer pedido de privacidade. Este era o tipo de momento que definia carreiras de fofoqueiros, que gerava manchetes por semanas, que se tornava legendário nos círculos sociais da elite brasileira. Um homem de terno azul marinho surgiu entre a multidão, abrindo caminho com autoridade. 50 e poucos anos, postura rígida, olhar penetrante. "Meu nome é Delegado Maurício Costa", ele anunciou, mostrando sua identificação. "E eu gostaria muito de ver essas fotos, mas, senhora..." Clarice sentiu o coração disparar. Ela não havia esperado pela polícia, não havia planejado tão longe. Seu plano tinha sido simplesmente expor Rafael e Valentina, destruir aquele casamento mentiroso, vingar-se de anos de humilhação. Mas agora havia um delegado ali, e as coisas estavam se tornando muito mais sérias do que ela imaginara. O caso de Marina Santos nunca foi propriamente investigado. O delegado continuou, caminhando calmamente em direção ao altar. "Na época, eu era apenas um investigador. A família desistiu da denúncia antes mesmo que fosse formalizada. Sempre me incomodou, sempre pareceu errado." Helena desceu os degraus do altar rapidamente, interpondo-se entre o delegado e Clarice. "Você não tem autoridade para fazer nada aqui. Não há mandado, não há inquérito aberto. Isso é uma invasão. Estou em um local público." O delegado respondeu calmamente: "Assistindo a uma cerimônia quando testemunhei a apresentação de evidências de um possível crime. Tenho todo o direito de investigar. Na verdade, tenho a obrigação." Rafael finalmente encontrou sua voz. "Isso é armação. Essas fotos são falsas. Essa mulher está tentando me extorquir. Então você não se importará de responder algumas perguntas na delegacia", o delegado disse com um sorriso frio. "Voluntariamente, é claro. Por enquanto." A realidade da situação começou a se infiltrar na mente de Rafael. Ele não estava mais no ambiente controlado da mansão familiar, onde advogados e dinheiro resolviam tudo antes que se tornasse público. Estava em uma igreja lotada, sendo acusado de um crime gravíssimo, diante de centenas de testemunhas e câmeras transmitindo ao vivo. Valentina finalmente se moveu.
Não em direção a Rafael, mas para longe dele. Cada passo deliberado, afastando-se do noivo como se ele estivesse contaminado. Sua mente de relações públicas havia tomado uma decisão instantânea. Ela não ia afundar com ele. Eu não sabia de nada disso. Valentina anunciou para todos os presentes, sua voz projetada perfeitamente. Eu sou vítima tanto quanto qualquer um aqui. Eu ia me casar com um homem que mentiu para mim, que escondeu um crime horrível, que me enganou completamente. Era uma jogada brilhante. Em segundos, Valentina havia transformado a narrativa. Não era mais a noiva do criminoso. Era a vítima enganada, a mulher traída, a pessoa que quase cometeu o erro de se casar com um monstro. Ela conhecia o jogo bem demais para não saber exatamente como se posicionar. Mas Clarice não havia terminado. Você quer se fazer de vítima, Valentina? Ela perguntou, sua voz cortando o burburinho. Você, que passou anos tratando pessoas como lixo, que humilhou, diminuiu e destruiu a autoestima de todos que não eram famosos ou ricos o suficiente para merecerem seu respeito? Valentina virou-se para Clarice, seus olhos brilhando com raiva pura. Isso não tem nada a ver com você e eu. Isso é sobre Rafael e o crime dele. Tem tudo a ver, Clarice respondeu. Porque vocês dois são exatamente iguais, pessoas que acreditam que podem fazer o que quiserem sem consequências. Ele drogou e abusou de uma garota e usou dinheiro da família para escapar. Você destruiu carreiras e vidas com sua crueldade e usou sua beleza e fama para escapar. Vocês são perfeitos um para o outro. Ambos monstros escondidos atrás de fachadas bonitas. Eu nunca cometi um crime, Valentina gritou, perdendo a compostura cuidadosamente construída. Não, Clarice concordou, mas você cometeu algo pior em certos aspectos. Você escolheu ativamente todos os dias ser cruel. Não foi um momento de loucura, não foi um erro terrível. Foi uma escolha constante de fazer outras pessoas se sentirem pequenas para que você pudesse se sentir grande. As amigas de Valentina, as damas de honra que haviam rido de todas as piadas cruéis, agora se afastavam dela. Convidados sussurravam. Câmeras continuavam gravando. E pela primeira vez em anos, Valentina estava experimentando algo que nunca havia sentido antes. A sensação de ser julgada publicamente, de ter sua verdadeira natureza exposta para o mundo. Uma das convidadas, uma mulher de uns 40 anos, levantou-se. Eu fui assistente de produção de Valentina há 5 anos. Ela disse alto o suficiente para todos ouvirem. Ela me fez trabalhar 20 horas seguidas sem pausa e depois me demitiu quando desmaiei de exaustão. Disse que eu era fraca e não merecia trabalhar na indústria. Outra voz surgiu do fundo da igreja. Ela roubou meu trabalho fotográfico e nunca me creditou. Quando confrontei, ela me ameaçou com processos judiciais. E então, mais vozes. Como se a revelação de Clarice tivesse aberto as comportas, pessoas começaram a compartilhar suas próprias histórias. Anos de crueldade de Valentina, de abusos de poder, de humilhações e injustiças que haviam sido engolidas em silêncio porque ninguém ousava enfrentar a modelo famosa. Valentina olhava ao redor, sua expressão de horror crescente. Ela estava sendo cancelada ao vivo. Cada história compartilhada era mais um prego no caixão de sua reputação. Seu Instagram já devia estar sendo inundado de comentários. Marcas provavelmente já estavam em reuniões de emergência decidindo cancelar contratos. Sua carreira estava desmoronando em tempo real. Rafael tentou se aproximar de Valentina, talvez buscando aliança na destruição mútua. Mas ela o empurrou com força.
Não me toque! Não chegue perto de mim! Valentina, precisamos sair daqui. Helena tentou intervir, percebendo que a situação estava completamente fora de controle. Precisamos chamar advogados, assessores de imprensa, controlar os danos. Mas Valentina não se movia. Ela estava paralisada, assistindo sua vida perfeita implodir. O casamento dos sonhos transformado em pesadelo público. A carreira construída ao longo de anos, destruída em minutos. E tudo por causa da maquiadora que ela havia tratado como invisível, como nada, como alguém que não importava. Clarice observava tudo, suas emoções em turbilhão. Parte dela sentia satisfação pela justiça finalmente acontecendo. Outra parte sentia pena, porque mesmo pessoas cruéis são humanas, e ver alguém sendo destruído publicamente, independente de quão merecido seja, não era um espetáculo agradável. O delegado aproximou-se de Clarice novamente. Vou precisar que você venha comigo para prestar depoimento formal. Essas fotos precisam ser analisadas, autenticadas. Se forem legítimas, vamos reabrir a investigação do caso de Marina Santos. Clarice assentiu, entregando o envelope. São legítimas. E eu tenho os arquivos digitais originais, com metadados que comprovam data e autenticidade. Marina Santos. Uma voz feminina ecoou da entrada da igreja. Todos se viraram. Uma mulher de uns 35 anos estava parada na porta, apoiada em uma bengala. Ela era magra. Seu rosto mostrava sinais de alguém que havia sofrido muito, mas seus olhos eram duros, determinados. Meu nome é Marina Santos, e eu gostaria de contar minha versão do que aconteceu naquela noite há 16 anos. O silêncio que caiu sobre a igreja foi absoluto. Nem mesmo os sussurros continuaram. Rafael empalideceu ainda mais. Se é que isso era possível. Helena fechou os olhos, sabendo que o pior ainda estava por vir. Marina caminhou pelo corredor central, cada passo doloroso, mas determinado. Eu tinha 19 anos, estava na faculdade. Conheci Rafael em uma festa. Ele parecia legal, charmoso. Me ofereceu uma bebida. Eu aceitei. Ela parou no meio do corredor, olhando diretamente para Rafael. A próxima coisa que me lembro é acordar em um quarto estranho, sem saber o que tinha acontecido. Meu corpo doía, minha roupa estava rasgada. E então apareceu um advogado com um cheque e um acordo. Você assinou, Helena disse friamente. Eu tinha 19 anos. Marina gritou, lágrimas escorrendo pelo rosto. Eu estava aterrorizada. Você me disse que se eu não assinasse, sua família destruiria a minha. Você disse que ninguém acreditaria em mim contra um Mendonça. Você me deu duas opções: aceitar o dinheiro e seguir em frente, ou ser aniquilada. O que você esperava que uma garota de 19 anos fizesse? Rafael finalmente falou, sua voz trêmula. Eu estava bêbado. Não sabia o que estava fazendo. Foi um erro. Um erro? Marina repetiu, rindo sem humor. Você destruiu minha vida e chama de erro? Eu não consegui terminar a faculdade. Desenvolvi síndrome do pânico. Passei anos em terapia. Tentei suicídio 2 vezes. E você chama de erro? O delegado aproximou-se de Marina. Senhora Santos, se quiser fazer uma denúncia formal agora, podemos proceder com a investigação. Ainda há tempo. Crimes como esse têm prescrição de 20 anos. Marina olhou para o delegado, depois para Rafael, depois para Clarice. Por 16 anos eu vivi com medo. Medo de que a família Mendonça cumprisse suas ameaças se eu abrisse a boca. Mas agora, vendo essas fotos, sabendo que existe evidência, sabendo que não estou sozinha, ela respirou fundo. Sim,
Eu quero fazer a denúncia. Eu quero que justiça seja feita. E com essas palavras, o destino de Rafael Mendonça foi selado. Não havia mais dinheiro que resolvesse. Não havia mais advogados capazes de fazer a situação desaparecer. Havia uma vítima corajosa, evidências fotográficas, um delegado determinado e centenas de testemunhas que haviam acabado de presenciar tudo. Valentina observava a cena, finalmente compreendendo a magnitude do que estava acontecendo. Ela não havia apenas perdido um casamento, havia perdido sua reputação, seus contratos, sua carreira, tudo porque havia escolhido ser cruel com a pessoa errada no momento errado. E Clarice, a maquiadora invisível, a pessoa que Valentina havia tratado como nada durante anos, havia se tornado a pessoa que destruiu tudo, não por vingança mesquinha, mas por justiça, por uma garota que teve sua vida destruída, por todas as pessoas que haviam sido pisoteadas por gente como Rafael e Valentina. A verdade descobriu Valentina tarde demais. Sempre tem um custo, e às vezes esse custo é tudo. 3 seguranças entraram na igreja seguindo ordens do delegado Costa. Rafael tentou recuar, mas não havia para onde ir. O altar, que deveria ter sido o cenário de seu triunfo social, transformou-se em seu palco de queda. As algemas brilharam sob as luzes cuidadosamente posicionadas para fotografar o momento perfeito. Mas o momento capturado agora seria completamente diferente do planejado. Rafael Mendonça, o delegado disse formalmente, você está sendo conduzido para prestar depoimento sobre acusações de agressão e uso de substâncias para incapacitar uma vítima. Você tem o direito de permanecer em silêncio e de ter um advogado presente. Helena tentou intervir mais uma vez. Ele não vai a lugar nenhum sem representação legal adequada. Vocês não podem simplesmente levá-lo assim. Ele pode vir voluntariamente agora. O delegado respondeu com calma profissional. Ou posso voltar em algumas horas com um mandado de prisão. A escolha é dele. Rafael olhou para a mãe, buscando salvação. Mas até mesmo Helena, com toda a sua influência e poder, sabia que desta vez não havia como protegê-lo. Não com Marina ali, disposta a testemunhar. Não com as fotos de Clarice circulando pelas redes sociais naquele exato momento. Não com centenas de testemunhas que haviam acabado de ver tudo se desenrolar. Vou com vocês, Rafael murmurou, sua voz quebrada. O homem confiante de meia hora atrás havia desaparecido, substituído por alguém que finalmente entendia que ações têm consequências. Enquanto os seguranças escoltavam Rafael pela igreja, os convidados se afastavam como se ele tivesse uma doença contagiosa. Aquelas mesmas pessoas que sorriam e o cumprimentavam uma hora antes, agora o evitavam, já calculando como se distanciar do escândalo o mais rápido possível. Reputação é moeda na alta sociedade. E a de Rafael havia acabado de se tornar completamente sem valor. Valentina permaneceu no altar, sozinha em seu vestido de R$400 mil. Seu celular vibrava incessantemente no buquê que ela ainda segurava. Notificações chegando aos milhares. Ela não precisava olhar para saber o que eram. Marcas cancelando contratos, revistas retirando capas programadas, eventos rescindindo convites, sua carreira implodindo em tempo real. Marina aproximou-se de Clarice. As duas mulheres se olharam. Uma conexão silenciosa entre alguém que sofreu e alguém que guardou a verdade por tanto tempo. Obrigada, Marina disse simplesmente, sua voz embargada. Por ter guardado essas fotos, por ter tido coragem de mostrá-las. Eu nunca tive essa coragem sozinha.
Você está tendo agora, Clarice respondeu. E isso é o que importa. Valentina ouviu a troca. Algo dentro dela quebrou. Não arrependimento genuíno, talvez, mas pelo menos o reconhecimento brutal de que havia subestimado completamente a pessoa errada. Ela desceu os degraus do altar, seus saltos caríssimos ecoando no mármore, e caminhou até onde Clarice e Marina estavam. Você destruiu minha vida, Valentina disse para Clarice, sua voz uma mistura de raiva e desespero. Destruiu meu casamento, minha carreira, tudo. Clarice olhou diretamente nos olhos de Valentina. Eu não destruí nada. Você fez isso sozinha. Anos de crueldade, de humilhação, de tratar pessoas como se fossem invisíveis. Você construiu sua reputação em cima de ser linda por fora e horrível por dentro. Eu apenas mostrei ao mundo o que sempre esteve lá. Eu nunca fiz nada ilegal. Valentina protestou, sua voz subindo. Eu não cometi crime nenhum. Você não tinha o direito de me expor assim. Você está certa, Clarice admitiu. Você nunca cometeu um crime, mas cometeu algo que em muitos aspectos é pior. Escolheu deliberadamente, dia após dia, ano após ano, ser cruel. E agora está experimentando o que todas as pessoas que você humilhou sentiram. Está sentindo como é ser julgada, diminuída, exposta publicamente. Marina tocou o braço de Valentina, fazendo a modelo recuar instintivamente. A diferença, Marina disse suavemente, é que você merece. Eu não merecia o que Rafael fez comigo. Todas as pessoas que você humilhou não mereciam seu tratamento, mas você está colhendo exatamente o que plantou. Valentina abriu a boca para responder, mas nenhuma palavra saiu. Pela primeira vez em sua vida adulta, ela não tinha resposta, não tinha defesa, não tinha maneira de virar a situação a seu favor. Ela estava completamente, brutalmente derrotada. Helena aproximou-se do grupo, sua postura ainda altiva apesar de tudo. Clarice, quanto você quer para destruir as cópias digitais? Vamos resolver isso de forma civilizada. Clarice riu, um som genuíno de incredulidade. Você ainda não entendeu, não é? Isso não é sobre dinheiro. Nunca foi. As fotos já estão com o delegado. Marina já fez a denúncia. Não há quantia que faça essa situação desaparecer. Tudo tem um preço. Helena insistiu, a voz tensa. Talvez no seu mundo. Clarice respondeu. Mas justiça. Justiça não se compra, e foi exatamente isso que sua família tentou fazer há 16 anos. Comprar silêncio, comprar impunidade, comprar o direito de Rafael continuar sua vida como se não tivesse destruído outra. Mas não desta vez. Uma jornalista conseguiu passar pela segurança e se aproximou com um microfone. Valentina! Valentina! Algum comentário sobre o cancelamento do casamento? Sobre as acusações contra seu noivo? Mais jornalistas surgiram como abutres, cercando Valentina com microfones e câmeras. A modelo que sempre adorou a atenção da mídia agora estava sendo devorada por ela. Cada pergunta era uma faca. Cada câmera, um juiz silencioso transmitindo sua humilhação para milhões. Sem comentários. Valentina gritou, empurrando câmeras e tentando abrir caminho. Saiam do meu caminho. Mas eles não saíam. Isso era ouro jornalístico. O casamento do ano se transformando no escândalo da década. A modelo perfeita sendo exposta. O herdeiro bilionário sendo preso por crime sexual. Era a tempestade perfeita de drama, poder, queda e justiça.
Clarice observava tudo de longe agora, processando o que havia feito. Ela não sentia arrependimento, mas também não sentia a satisfação que havia imaginado. Vingança, mesmo justa, deixa um gosto amargo. Mas quando olhou para Marina, que estava dando entrevista para outro jornalista com lágrimas de alívio escorrendo pelo rosto, Clarice soube que havia feito a coisa certa. 2 semanas depois, Clarice estava em seu pequeno estúdio no bairro de Pinheiros. O espaço era modesto, um apartamento de 2 quartos convertido em estúdio de maquiagem. As paredes cobertas com certificados de cursos, fotos de trabalhos que ela amava, equipamentos organizados com o capricho de quem realmente se importa com o ofício. Seu celular tocou, número desconhecido, alô, Clarice Tavares, uma voz feminina, profissional. Meu nome é Paula Andrade, editora-chefe da revista Inspire. Gostaríamos de fazer uma matéria de capa com você. Sua história está inspirando mulheres em todo o país. Mulheres que também foram silenciadas, humilhadas, que também guardaram verdades por medo. Clarice sentou-se lentamente. Uma matéria de capa? Sim. E também estamos recebendo centenas de e-mails de pessoas pedindo seus contatos. Noivas que querem você como maquiadora, eventos corporativos, editoriais de moda. Parece que sua coragem abriu portas. Depois de desligar, Clarice ficou olhando pela janela. Lá embaixo, a vida continuava. Pessoas indo e vindo, cada uma carregando suas próprias histórias, suas próprias verdades guardadas, seus próprios momentos de escolha entre silêncio e coragem. Seu laptop estava aberto em um artigo de jornal. A manchete: Rafael Mendonça indiciado por estupro. Família anuncia que não interferirá no processo legal. Havia uma foto menor no canto. Valentina Almeida perde contratos milionários após exposição de comportamento abusivo com funcionários. Outra aba aberta mostrava o Instagram de Valentina. A modelo havia postado um comunicado formal pedindo desculpas para qualquer pessoa que possa ter se sentido desconfortável com seu comportamento. Não era uma desculpa real, Clarice notou. Era controle de danos corporativo. Mas os comentários mostravam que o público não estava comprando. Milhares de mensagens detalhando encontros com Valentina, histórias de crueldade, relatos de pessoas que haviam sido tratadas como lixo pela modelo. Marina Santos também tinha dado entrevistas para vários veículos. Seu rosto estava em capas de revistas com manchetes como A Coragem de Falar e 16 anos depois, Justiça finalmente acontece. Ela havia se tornado símbolo de um movimento maior, de vítimas de abuso por pessoas poderosas finalmente encontrando voz. O telefone de Clarice tocou novamente. Desta vez, ela reconheceu o número. Helena. Clarice atendeu, mantendo a voz neutra. Espero que esteja satisfeita. Helena disse, sua voz carregada de amargura. Meu filho está enfrentando 20 anos de prisão. Minha família está destruída. Tudo por causa de fotos que você guardou por vingança. Não foi vingança, Clarice respondeu calmamente. Foi justiça. E a culpa não é minha por ter guardado as fotos, Helena. A culpa é sua por ter criado uma situação que precisava ser escondida. A culpa é de Rafael por ter feito o que fez. Vocês criaram o monstro. Eu apenas acendi a luz para que todos pudessem vê-lo. Você destruiu uma família inteira. Não, Clarice corrigiu. Uma família se destruiu ao escolher proteger um criminoso, ao escolher dinheiro e reputação, ao invés de fazer o que era certo. Eu apenas expus escolhas que vocês já haviam feito há 16 anos. Silêncio na linha,
Depois, o que você quer? Assuma. Todos querem algo. Já tenho o que quero, Clarice disse. Hoje uma garota que foi silenciada está sendo ouvida. Um homem que escapou por anos finalmente responderá por suas ações. E eu posso dormir à noite sabendo que fiz a coisa certa, mesmo quando foi a coisa mais difícil. Ela desligou sem esperar resposta. 3 meses depois, o julgamento de Rafael Mendonça começou. Clarice testemunhou, apresentando as fotos e explicando as circunstâncias em que foram tiradas. Marina testemunhou, recontando aquela noite com detalhes dolorosos, mas necessários. Outros especialistas analisaram as evidências, confirmaram a autenticidade, construíram um caso sólido. Rafael foi condenado a 18 anos de prisão. Valentina nunca se recuperou completamente. Perdeu todos os contratos principais. Tentou reconstruir sua imagem através de trabalho voluntário e posts sobre crescimento pessoal e aprendendo com erros. Mas o público tem memória longa para a crueldade. Ela conseguiu alguns trabalhos menores, editoriais para marcas menos conhecidas, participações em eventos de segundo escalão. Mas a era de Valentina Almeida, como uma das modelos mais cobiçadas do Brasil, havia terminado. Clarice, por outro lado, floresceu. Seu estúdio cresceu. Ela contratou 3 assistentes, começou a dar workshops para maquiadoras iniciantes com ênfase especial em autoestima e não aceitar abuso de clientes. Escreveu um livro sobre sua experiência que se tornou best-seller. E, o de mais importante, usou sua plataforma para dar voz a outros profissionais que haviam sido silenciados e abusados por pessoas em posições de poder. 1 ano após aquele dia na igreja, Clarice estava finalizando a maquiagem de uma noiva em seu estúdio. A garota tinha 24 anos, olhos brilhantes de expectativa, nervosa para o dia mais importante de sua vida. "Você é incrível!" a noiva disse, olhando-se no espelho. "Exatamente como eu imaginei. Obrigada por me fazer sentir bonita." "Você já era bonita," Clarice respondeu com um sorriso genuíno. "Eu só realcei o que já estava aqui." Enquanto a noiva saía radiante, Clarice limpou seus pincéis e organizou a maleta. A mesma maleta gasta de 15 anos atrás. Ela havia recebido ofertas para substituí-la por algo mais moderno, mais caro, mais adequado ao seu novo status. Mas manteve a velha. Era um lembrete de onde tinha vindo, das batalhas que havia travado, do preço que pagou por fazer a coisa certa. Seu telefone vibrou com uma mensagem. Era de Marina. "Começando faculdade de novo hoje. Psicologia. Vou ajudar outras sobreviventes. Obrigada por me dar minha vida de volta." Clarice sorriu, respondendo com um emoji de coração. Não havia palavras suficientes para expressar o que sentia ao saber que Marina estava reconstruindo sua vida, que aquela decisão no altar havia dado a uma pessoa inocente a chance de finalmente curar. Ela olhou pela janela do estúdio. Lá fora, São Paulo continuava seu ritmo frenético. Milhões de pessoas, milhões de histórias, milhões de verdades guardadas. E Clarice sabia que sua história se tornaria exemplo, que outras pessoas, em situações similares, encontrariam coragem ao saber que ela havia encontrado a sua. A lição mais importante que Clarice havia aprendido era simples, mas profunda. Silêncio protege opressores. A verdade, por mais dolorosa que seja de revelar, é a única ferramenta real que os vulneráveis têm contra os poderosos. E quando a verdade finalmente vem à tona, ela não pede permissão, não aceita suborno,
não se curva a ameaças. A verdade simplesmente é. E diante dela, todas as máscaras caem, todos os castelos de mentiras desmoronam, e todos os impérios construídos em cima de crueldade e impunidade finalmente encontram seu fim merecido. Valentina aprendeu que beleza sem caráter é uma casa construída em areia. Rafael aprendeu que dinheiro não compra absolvição para sempre. Helena aprendeu que proteger monstros apenas cria monstros maiores. E Clarice aprendeu que mesmo quando você é tratado como invisível, quando é diminuído e humilhado, você ainda tem poder. O poder da verdade, o poder da coragem, o poder de, no momento certo, recusar-se a continuar em silêncio. Aquele dia na Igreja Nossa Senhora da Paz não foi apenas o fim de um casamento. Foi o fim de ciclos de abuso, de impunidade, de crueldade normalizada. Foi o momento em que uma maquiadora comum mostrou ao mundo que ninguém é comum, que todos merecem dignidade e que subestimar pessoas baseado em status, aparência ou profissão é o maior erro que alguém pode cometer. Porque no final, não importa quão famoso você seja, quão rico, quão poderoso. O que importa é como você trata as pessoas quando acha que ninguém está olhando, porque eventualmente alguém está, e eventualmente a conta chega. Valentina recebeu a sua, Rafael recebeu a sua, e Clarice recebeu algo muito mais valioso que vingança. Recebeu paz, a paz de saber que fez a coisa certa, que deu voz a quem não tinha, que transformou anos de dor em um momento de justiça que mudou vidas. E enquanto o sol se punha sobre São Paulo, lançando luz dourada através da janela do estúdio, Clarice fechou sua maleta pela última vez naquele dia. Amanhã traria novas noivas, novos desafios, novas histórias. Mas hoje ela havia ajudado alguém a se sentir bonita. E isso, no fim das contas, sempre foi o que mais importou. Se essa história te mostrou que nunca devemos subestimar ninguém, que todos merecem dignidade e respeito, independente da aparência ou status, se inscreve no canal e ativa o sininho. Compartilhe essa história com alguém que precisa saber que até mesmo quando parecemos invisíveis, temos poder. O poder de fazer a coisa certa, mesmo quando é a coisa mais difícil. Porque no final, justiça não é apenas sobre punição. É sobre dar às vítimas suas vozes de volta. É sobre mostrar aos opressores que suas ações têm consequências. E é sobre provar que a verdade, por mais tempo que leve para vir à tona, sempre encontra seu caminho para a luz.